O Atlético Mineiro é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, 5 à frente do segundo colocado Internacional com um jogo a menos. Quando você avalia o elenco do Atlético Mineiro, que muita gente até acha aí um super time, é o sétimo ou é o oitavo time se você for falar aí em valor de mercado de elenco no Brasil. Então, ou seja, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, o Inter, São Paulo, todos eles investiram mais no time do que o Atlético Mineiro, do técnico Sampaoli. Se você pegar o time individualmente do Atlético Mineiro e comparar individualmente ao Vasco, você não vai ver uma disparidade tão grande. O Atlético Mineiro tem bons alas, eu acho que isso é uma grande diferença, são dois laterais, o Guga e o Arana, que jogam ofensivamente. Fora isso, tem na frente o Sacha, que não se compara ao Cano, o Benítez, acho que seria titular no time do Atlético, o Castan, Ricardo Graça, o Fernando Miguel. Se você botar posição por posição, não tem uma diferença abissal entre os dois times. Então, o que fez ou o que faz com que o Atlético Mineiro seja aí líder do Campeonato Brasileiro, jogando ofensivamente mesmo com um time não tão caro, e o Vasco seja um time aí covarde, que joga defensivamente, erra na saída de bola, peca no meio de campo, não cria jogadas. Qual que é o diferencial do Atlético? É o elenco? Não, é o treinador. O técnico Sampaoli é muito mais técnico que o auxiliar Ramon Menezes. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí do canal Vascaíno do Cerrado. Para você que curte o canal, gosta dos vídeos, conta com o seu joinha, esse seu like é importante porque ele faz o vídeo ser recomendado no YouTube. Para você que está chegando a primeira vez, assiste os vídeos, se gostar, só se você gostar, você se inscreve, porque eu falo de política, futebol, bastidores. Tem o Instagram também, @Vascaíno do Cerrado, segue lá que sempre estou postando alguma notícia a respeito do Vasco no Instagram. Então, cara, muito lógico, uma segunda-feira muito triste, muito decepcionado com o time do Vasco. Depois a gente vê o Vasco ser goleado e pior, jogar da forma que jogou contra o Atlético Mineiro. É lógico que a gente tem uma consciência de que o Vasco sim, poderia chegar em Minas Gerais e perder para o líder do campeonato, que vem fazendo um belo campeonato, só que perder da forma que perdeu, entrar da forma que entrou, que foi aí lastimável para todos nós vascaínos. Você vê aí que o problema do Vasco, lógico, a gente precisa de contratações, isso a gente tem cobrado, o Vasco precisa de contratar jogadores que venham para ser titular. Inclusive, teve gente aí dizendo que o Valência estava contratado, o outro jogador lá, o Latif, também já estava oficialmente, já estavam contratados, e aí a gente vê que não, o negócio não tá ainda concretizado. O Valência achou pouco aí o valor oferecido para o Vasco da Gama, pelo Vasco da Gama, para que ele venha jogar no Vasco. É um jogador experiente, é um jogador rodado, é um jogador forte, tem vigor, é um bom lateral, então seria excelente aí para o time do Vasco da Gama. Só que, lembrar que ele recebia ou recebe lá no time que ele joga $100 mil, que dá aí quase R$700 mil. Então, um valor muito distante da realidade no Vasco da Gama. Segundo algumas informações, o Vasco tinha oferecido algo na casa dos 240 mil, e ele achou pouco. Você vai diminuir mais da metade do salário. É complicado, a gente tem aí que entender que se o Vasco oferece muita grana também, vai fugir do controle ou do teto. Se oferece pouco para ele, não vai servir. A gente tem que entrar no consenso de quanto ele pode diminuir essa pedida, porque lembrar que ele não é um jogador novo, ele não vai ter mercado internacional, e ele não é que ele não tenha mercado, é que o mercado sul-americano passa por uma crise
muito grandes, times argentinos, enfim, equatorianos, uruguaios, todos eles estão sem grana para muito investimento. Então, eu acho que para ele vai ter que reduzir o salário para poder se pôr no mercado, e o brasileiro é um dos melhores ainda na América do Sul, mesmo com o futebol, o campeonato brasileiro com um nível baixíssimo, ainda é um campeonato bem disputado, bem visto, um dos melhores ainda da América do Sul. Então ele vai ter que diminuir um pouco desse salário, e o Vasco vai ter que aumentar um pouco esse valor ofertado para poder os dois chegarem a um consenso. Então, só para explicar que não tem negócio fechado, não tem nada oficializado, como falaram por aí. Enfim, seguindo aqui, o Vasco precisa sim reforçar. Você vê que o Atlético Mineiro joga com o Arana quase com um meia, ou aliás, muitas vezes com um meia ou com um ala ali bem ofensivo. Tanto o Arana quanto do outro lado ali o Guga, eles jogam ofensivamente. O Atlético Mineiro é um time que ocupa muito o campo adversário, que acho que era uma das ideias do técnico Ramon, mas ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele se propõe a jogar, embora ele insista nesse esquema no 4-3-3, com o Thales e Vinícius, que não vem jogando bem, e ele não tenta mudar, não tenta jogar com mais meias ou de uma forma diferente, deixar o Marco Júnior, que vinha jogando bem, no banco. Acho que não foi legal. O Marco Júnior com o Benítez ali podia sim formar um meio de campo mais interessante. Marco Júnior, Benítez, Andrei, o Bruno Gomes, enfim, criar alguma situação diferente para sair desse previsível 4-3-3 com dois jogadores que estão se matando individualmente nas pontas e não estão resolvendo absolutamente nada, nem ajudam defensivamente e nem conseguem criar jogadas de gol para o pobre do atacante Cano, que vive isolado na frente. Eu não sei até quando ele vai ter paciência para aguentar esse tipo de situação, já 5 jogos sem fazer gol. Então, se o Vasco joga nesse pragmático aí 4-3-3, deveria mudar, deveria jogar com os meias e com laterais que não atacam. Quer dizer, você coloca um lateral Henrique limitadíssimo para jogar como um defensor e do outro lado você joga o Miranda, um zagueiro, para jogar de lateral. Eu acho que não é a vibe, não é esse o caminho. Tem que ser mais audacioso. O time do Vasco tem que pensar ofensivamente. A gente tem que botar mais jogadores do meio para frente. Não adianta você ficar ali atrás. O Henrique, mesmo que ele teve a genial ideia de, não tá dando certo eu prender o Henrique como um defensor e liberar o Pikachu. O que eu vou fazer? Vou prender o Miranda como um lateral defensor e vou liberar o Henrique. O que o Henrique vai resolver no time do Vasco para frente? Absolutamente nada. Por que o Neto Borges não entrou? Por que ele não foi usado? Qual é o problema com o Neto Borges? Estão aí escancarando que essas contratações não deram certo. Paredes não foi legal, o Carlinhos, muito criticado ontem, entregou o gol. Aí tem gente que fala, mas ele jogou fora da posição, ele tem que jogar ofensivamente. Eu não sei se ele ofensivamente vai render. Começo a entender que esse jogador aí, para mim, foi furado, esses jogadores. E o Neto Borges não tá sendo aproveitado, não jogou ruim, não foi nem ele nem o Tenório. Eu não entendo. O Vasco precisa mudar essas extremidades, ele precisa mudar não só os laterais, como os atacantes. Precisa criar alguma coisa diferente, senão a gente vai continuar perdendo. São 5 jogos que o Vasco não ganha. E eu não vejo essa diferença do Vasco com o Atlético Mineiro. É isso que eu tô querendo dizer aqui. O Sampaoli é muito mais treinador que o Ramon Menezes. O Jair Ventura lá, que muita gente critica, entrou no Sport lá, ganhou do Grêmio, ganhou do Goiás, empatou com o Palmeiras, ganhou do Fluminense, ganhou do Corinthians, ganhou do Bahia e já tá no G6. Perdeu só pro Fortaleza. O resto aí foi só resultado positivo. Lembrar que ganhou do Grêmio fora de casa, empatou com o Palmeiras 2-2, fora de casa também. Então, acho que falta atitude, falta uma postura diferente, falta sair dessa situação de jogar com muitos defensores. O Vasco está muito preocupado em jogar atrás, uma saída de bola horrorosa, insistindo demais em sair com essa bola no pé, com jogadores sem condições e acabando entregando o jogo. Entrou com outra coisa, o Ricardo Graça, que vinha de um tempo parado, com problema de perda de massa por causa do Covid, insistiram com o Ricardo Graça e com o Andrei, que não foram bons no jogo, não fizeram um jogo legal. Então, assim,
tudo errado no Vasco da Gama, e um dos motivos para que isso tudo venha acontecendo é aí o inexperiente ou ainda não técnico Ramon. De repente a gente errou na nossa ideia de entender que o técnico Ramon seria uma solução para o time do Vasco por conhecer a base, e a gente vê uma realidade dura que a gente não queria encarar. Lembrar que mesmo quando o Ramon vinha ganhando, os jogos não eram jogos tão legais de se assistir. O Vasco passava por uma situação difícil. Todos esses pontos que a gente falou aqui de saída de bola, de jogadores que não deveriam ser titulares, já viam aí ocorrendo desde quando o Vasco vinha ganhando, e a gente alertando, até que agora desencadeou uma sequência de maus resultados. Vamos esperar, vamos ver aí se o Ramon ganha do Bahia, se cria uma situação diferente. Isso vai entrar agora, volta o Pikachu na lateral, volta o Felipe Bastos de volante, entra com um time que não cria, vamos jogar sem o Benítez, o Ramon, o Cano mais uma vez vai jogar isolado lá na frente, sem receber bola, e assim vai seguir até que o técnico Ramon caia. O que você achou do vídeo? O que você achou da minha opinião? Você acha que o Sampaoli é o diferencial no time do Atlético Mineiro? O Ramon é sim o diferencial negativo no time do Vasco? O Vasco tem um time que dá para brigar por coisas melhores, embora tenha esse déficit em algumas posições, que é o meia de criação, os dois laterais. O que você acha do vídeo? O que você achou da minha opinião? Um grande abraço para vocês e saudações vascaínas.